Boa tarde, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas drogas antifúngicas, falar sobre as principais drogas, né? Por isso aqui o título da nossa aula é Noções de Drogas Antifúngicas, daqueles antifúngicos principais que são utilizados na clínica médica em caso de infecções por estes micro-organismos. Primeiro, nós temos aqui algumas considerações gerais, para que a gente possa entender essa aula, esse tema, da forma mais adequada. Uma das considerações é em relação à baixa toxicidade seletiva. Os antifúngicos, diferente dos antibacterianos, eles apresentam uma toxicidade seletiva mais baixa do que os antibacterianos. Mas por que isso acontece? Porque os fungos, eles têm uma estrutura celular diferente das células bacterianas, uma vez que as bactérias são organismos procariontes e os fungos são organismos eucariontes. Logo, é muito mais fácil, bem mais viável, você desenvolver o antibacteriano do que o antifúngico, porque uma vez que as células bacterianas, que as bactérias são diferentes em termos celulares dos seus hospedeiros, ou seja, células humanas, células animais, seja lá qual organismo esses micro-organismos possam estar infectando, as bactérias vão apresentar mais alvos para os antibacterianos. Agora, como as células fúngicas, elas são semelhantes às células do hospedeiro, ou seja, as células fúngicas são eucariontes, assim como as nossas células e células de outros animais. É muito mais complicado você desenvolver um antifúngico, uma vez que a maioria, grande parte das estruturas desses organismos, hospedeiros e fungos são semelhantes. Exemplo, o ribossomo de fungos é semelhante ao ribossomo do hospedeiro, nosso ribossomo 80S. Os fungos apresentam uma organização, um conjunto de organelas que também estão presentes nas células do hospedeiro. Então, logo, os antifúngicos apresentam uma baixa toxicidade seletiva. E só relembrando o que é toxicidade seletiva, é a capacidade de uma substância agir seletivamente no seu alvo, atingindo o mínimo possível ou sem causar danos ou causando o mínimo de danos possíveis para as células saudáveis do hospedeiro. Aqui nós temos os principais alvos, sítios-alvos, onde os antifúngicos irão atuar. Um desses alvos é a membrana plasmática. Os antifúngicos que atuam nesse alvo vão alterar a permeabilidade, ou seja, perturbar a permeabilidade e a biossíntese dessa estrutura. Um exemplo de antifúngico que atua na membrana citoplasmática são os antifúngicos do grupo dos azóis. Eles vão inibir a síntese do ergosterol, que é um lipídio do grupo dos esteróis, bastante importante, porque promove a regulação da permeabilidade da membrana plasmática nesses organismos. As alilaminas também vão atuar inibindo a síntese do ergosterol, só que de forma diferente dos azóis, ou seja, o mecanismo de ação é diferente. A finalidade é a mesma, inibir a síntese do ergosterol, porém a forma como esses antifúngicos vão atuar é diferente. Outro exemplo de antifúngicos que atuam na membrana são antifúngicos do grupo dos polienos, como a anfotericina B e a nistatina. Eles já vão alterar a permeabilidade da membrana, enquanto que azóis e alilaminas vão inibir o processo de síntese desse lipídio chamado ergosterol, que inclusive é um alvo específico para antifúngicos nas células fúngicas. Um outro alvo importante é a parede celular,
e os antifúngicos que atuam nesse alvo vão estar inibindo a biossíntese dessa estrutura. Como assim a biossíntese da parede como um todo? Nós vimos na aula anterior sobre morfofisiologia fúngica, que a parede celular é composta por polissacarídeos, proteínas e uma pequena parcela de lipídios. Quais são os principais polissacarídeos que compõem a parede celular dos fungos? Glucanas, mananas e quitina. Então, os antifúngicos que irão atuar inibindo a biossíntese vão inibir a biossíntese desses componentes importantes na parede celular, na estrutura da parede celular dos fungos. Como exemplo aqui, nós temos a inibição da síntese de quitina, que é um dos componentes da parede celular, formada por subunidades NAG, N-acetilglicosamina. A síntese da quitina é inibida por polioxinas, então, antifúngicos do grupo das polioxinas, e inibição da síntese de glucano. O glucano é um dos principais polissacarídeos presentes em grande quantidade na parede celular fúngica, que é inibida por equinocandinas, que é um grupo de antifúngicos. Outro alvo é o meio intracelular. Na verdade, quando eu falo meio intracelular, eu estou falando de eventos que acontecem no interior da célula fúngica ou de estruturas presentes também no interior dos fungos. Exemplo aqui, inibição da síntese de ácidos nucleicos, como, por exemplo, a flucitosina, é um antifúngico que vai atuar inibindo a síntese do RNA mensageiro, que apresenta o código para sintetizar as proteínas. E a inibição da síntese de microtúbulos, ou seja, alguns antifúngicos, como a griseofulvina, que vai atuar nessa estrutura, ela vai inibir a polimerização, a formação dos microtúbulos que vão formar o fuso mitótico, bloqueando dessa forma a divisão da célula fúngica. Certo, gente? Então, em termos gerais, esses são os principais alvos dos antifúngicos. Aqui nós temos uma figura esquemática mostrando uma célula fúngica, em que nós podemos observar a membrana citoplasmática, a parede celular, aqui o núcleo da célula, essa célula que está em processo de divisão, só para mostrar para vocês, mais uma vez, os importantes alvos da célula fúngica para antifúngicos. Então, aqui nós temos alguns antifúngicos que vão alterar a função da membrana, como os polienos, antifúngicos que vão interferir na síntese da parede celular, como as polioxinas, que vão inibir a síntese de quitina, e as equinocandinas, que vão inibir a síntese de glucano. Antifúngicos que atuam inibindo a síntese de ergosterol, como o grupo dos azóis e das alilaminas. Antifúngicos que vão inibir a síntese de ácidos nucleicos, como, por exemplo, a 5-fluorocitosina ou flucitosina, que irá inibir a síntese de RNA mensageiro. E um outro alvo é a formação dos microtúbulos. Né? A griseofulvina é um antifúngico que atua interferindo na formação dos microtúbulos do fuso mitótico. Nós vamos ver cada um desses alvos. Aqui nós temos alguns exemplos de antifúngicos que vão atuar na membrana plasmática, certo? Voltando aqui. Os principais antifúngicos, grupo de antifúngicos que vão atuar no alvo membrana plasmática, são os polienos, o grupo dos azóis e as alilaminas. Vamos falar agora sobre o mecanismo de ação de cada um deles. Os polienos, eles vão se ligar ao ergosterol. O ergosterol está presente na membrana celular fúngica, certo? É um dos componentes da membrana citoplasmática. Então, os polienos ligam-se ao ergosterol, que é um componente da membrana citoplasmática, promovendo aumento na permeabilização da membrana. Vou mostrar um esqueminha já para vocês. Então, o que isso quer dizer, gente? Quando algum antifúngico do grupo dos polienos, como a anfotericina B,
e a nistatina se ligam ao ergosterol, eles vão formar poros, abrir poros na membrana da célula fúngica. Quando esses poros são abertos, o que acontece com a permeabilidade? Ela aumenta. E aí o fungo irá perder íons essenciais para o seu metabolismo, fazendo com que esse fungo entre numa situação crítica para a sua fisiologia, levando essa célula à morte celular. Um outro grupo de antifúngicos que atua na membrana são os azóis. Qual é o mecanismo de ação dos azóis? Eles vão inibir a síntese do ergosterol. De que forma, gente? Eles vão inibir uma enzima chamada de 14-alfa-lanosterol demetilase, que é uma enzima que atua na via de biossíntese do ergosterol. Uma via biosintética ela é formada por um conjunto de enzimas que irão estar agindo sobre substratos para formar o produto final, que é o produto final aqui, o ergosterol. E o ergosterol, ele é sintetizado por uma via sintética em que ocorre a participação de uma enzima chamada de 14-alfa-lanosterol demetilase. E o que essa enzima faz? Ela converte um substrato chamado lanosterol em ergosterol. Como os azóis inibem a síntese do ergosterol, e o ergosterol é um dos componentes essenciais para as membranas citoplasmáticas das células fúngicas, não haverá mais a disponibilidade de ergosterol, do ergosterol maduro, de um ergosterol saudável, formando ergosteróis anormais. Logo, como consequência, nós vamos ter membranas também anormais, fazendo com que a membrana da célula atue de forma desgovernada, anormal, levando essa célula à morte, ou seja, a membrana da célula fúngica vai perder uma série de funções que ela tinha quando o ergosterol era um ergosterol maduro, natural, saudável. Quais são alguns exemplos de azóis? Nós temos clotrimazol, miconazol, os azóis da vida. Clotrimazol, miconazol, cetoconazol, itraconazol, todos esses fazem parte do grupo dos azóis. E esses antifúngicos, eles são bastante efetivos nas micoses superficiais e profundas. Um outro grupo de antifúngicos que atua na membrana citoplasmática são as alilaminas. As alilaminas, assim como os azóis, também inibem a síntese do ergosterol, só que de uma forma diferente. Enquanto os azóis inibem a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, as alilaminas vão inibir a enzima escaleno-epoxidase, que também é uma enzima que participa da via de síntese do ergosterol. Só que ela é uma enzima, uma das primeiras enzimas na via biosintética do ergosterol, enquanto que a 14-alfa-lanosterol demetilase é uma enzima que atua mais à frente na via biosintética. Exemplo de alilamina, nós temos a terbinafina. Aqui nós temos uma figura esquemática, só para mostrar para vocês o mecanismo de ação dos polienos. No caso aqui, como exemplo de polieno, a anfotericina B, certo? Então, aqui eu tenho uma membrana citoplasmática, fúngica, normal, né, de uma célula viável, de um fungo normal. E aqui eu tenho a anfotericina B. Quando a anfotericina B é administrada, o que ela faz? A anfotericina B se liga ao ergosterol, presente na membrana dessas células, abrindo poros, vários poros, como se tivesse dado vários tiros na membrana, né? Abrir vários poros na membrana, fazendo com que a permeabilidade dessa membrana aumentasse. E aí, vários íons importantes, substâncias importantes, vão abandonar a célula fúngica, como, por exemplo, cálcio, sódio, potássio, fazendo com que essa célula entre em colapso e morra. Aqui alguns exemplos de polienos, tá? Anfotericina B e
anistatina. E aqui alguns exemplos de azóis, como, por exemplo, o Nizoral, né, que isso aqui é nome comercial, na verdade é o cetoconazol, nitrato de miconazol, que é o miconazol, fluconazol, cetoconazol e por aí em diante. E aqui nós temos uma figura esquemática que mostra o mecanismo de ação dos azóis. Aqui eu tenho os envoltórios de uma célula fúngica, membrana citoplasmática, aparelho celular. Aqui o fluconazol, que é um azol. Como é que ele age? Ele inibe a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que é a enzima responsável em converter lanosterol em ergosterol. Eu não tendo ergosterol, eu vou estar desestruturando a minha membrana citoplasmática, ou seja, vou ter a formação de uma membrana citoplasmática anormal, fazendo com que a célula fúngica tenha as suas funções de membrana alterada, e aí essa célula vai a óbito, à morte. Aqui nós temos exemplos de antifúngicos que atuam no meio intracelular. Só lembrando que quando a gente fala de meio intracelular, estou falando tanto de eventos, fenômenos que acontecem no interior da célula fúngica, quanto estruturas que, porventura, também possam ser danificadas pelo antifúngico. Vamos falar agora sobre a 5-fluorocitosina, também conhecida como flucitosina. Como é que esse antifúngico age? Ele é um antifúngico da classe de análogos de base nitrogenada. Base nitrogenada, como a gente sabe, são monômeros que vão formar, que fazem parte, né, de nucleotídeos que irão formar ácidos nucleicos. Nesse caso, a 5-fluorocitosina vai inibir a síntese do RNA mensageiro, importante para a síntese de proteínas. Como ela é um análogo, isso quer dizer que ela é uma estrutura similar, porém não tem uma função da substância natural, da base nitrogenada natural. Logo, quando a 5-fluorocitosina ela entra na célula fúngica, ela vai ser convertida enzimaticamente em um outro substrato, que é o 5-fluorouracil. O 5-fluorouracil, sim, é o análogo que irá competir pelo nucleotídeo natural. Lembre que o RNA mensageiro ele é formado por nucleotídeos. E a célula ela irá formar esse RNA mensageiro utilizando ali uma maquinaria enzimática, como, por exemplo, também a RNA polimerase. A RNA polimerase vai pegar os nucleotídeos e adicionar esses nucleotídeos para formar o RNA mensageiro. Aí imaginem, a célula fúngica, ela tem os seus nucleotídeos naturais. Porém, quando ela entra em contato com a 5-fluorocitosina, a 5-fluorocitosina é convertida em 5-fluorouracil, que é semelhante aos análogos naturais. E aí, esses análogos que estão ali, eles podem ser incorporados na molécula de RNA mensageiro, formando um RNA mensageiro anormal, falso, tendo como consequência também a síntese de uma proteína falsa, fazendo com que a célula fúngica também morra, porque ela não vai conseguir trabalhar, exercer suas atividades metabólicas com enzimas anormais. Eu sei que é um pouquinho complicado o mecanismo de ação da 5-fluorocitosina. Espero que vocês estejam entendendo. Se não entenderem, vocês terão a oportunidade de tirarem essas dúvidas nas nossas transmissões ao vivo, certo, gente? Então, continuando aqui. Resumindo, a 5-fluorocitosina é convertida em um outro substrato, convertida enzimaticamente no interior das células fúngicas. Por que
ela não afeta as células